Olá amigos, bem-vindos ao Curtas do canal Daniel Simões, onde nós procuramos simplificar as complexas pesquisas que divulgamos no nosso blog e no canal de YouTube. Nós temos vindo a trazer diversas informações baseadas em documentos oficiais e fontes oficiais usadas como fontes primárias. E hoje nós vamos trazer diversas informações que nós já trouxemos noutras oportunidades, mas vamos trazer também diversas informações novas que todas juntas vão nos mostrar um cenário interessante sobre uma percepção que nós acreditamos que o brasileiro cada vez mais deve ter, que o Brasil é o país mais rico do mundo. Ter a percepção de que o Brasil é o país mais rico do mundo não só é uma percepção da realidade, mas também ergue algumas questões que tanto pode fazer com que o brasileiro desperte o seu amor próprio, a sua valorização internacional como cidadão do mundo, mas também pode vir a despertar alguns sentimentos de ganância, mais do que já existe, não sei se será possível, mas sempre a coisa pode piorar mais um pouco. Mas neste caso nós estamos procurando fazer as coisas para elas melhorarem. Por exemplo, uma das dificuldades que nós temos para gravar estes vídeos são os barulhos externos. E neste momento talvez estejam ouvindo um cachorro latindo, que não para de latir há imenso tempo. Eu estou há já quase uma hora esperando que ele pare de latir e ele não para de latir. Então o jeito é eu fazer o bem, mesmo que existam ruídos que tentem fazer com que nós não façamos aquilo que nós achamos que é bom. Então hoje nós estamos estudando, verificando algumas informações de como o Brasil é o país mais rico do mundo. E a Associação Nacional de Mineração, a ANM, diz que o Brasil extraiu 406 toneladas de ouro nos últimos 5 anos. Nós já vimos isto em uma curta passada. E fizemos as contas e vimos que quando eles dizem que a quantidade é equivalente a 2 gramas de ouro no bolso de cada um dos 209 milhões de cidadãos no Brasil, eles fizeram a cotação a grama a R$ 173,59. Quando nós fizemos as contas, nós vimos que essas 406 toneladas em 5 anos iria dar cerca de 70 bilhões de reais extraídos em ouro aqui no Brasil. Então nós podemos dizer que em 10 anos teve-se 140 bilhões de reais extraídos apenas em ouro. Também vimos no outro vídeo que o total de reservas internacionais em termos de ouro era de cerca de 20 bilhões de reais. Ou seja, é uma fração bem pequena disto que está aqui. Não é? É um terço, um pouco menos de um terço dos 70 bilhões. E nós questionamos, e onde está o resto dessas toneladas de ouro? Será que elas andam soltas no Brasil, servindo de comércio? Ou será que grande parte foi para fora? Porque em 10 anos nós já estamos a falar perto de 1000 toneladas. São 812 toneladas de ouro retiradas em 10 anos. Mas considerando que muitas vezes as minas começam por extrair pouco ouro e depois aumenta a quantidade de ouro e para o final já começam a tirar menos ouro, talvez isto aqui se aproxime mesmo das 1000 toneladas. Então nós estamos vendo que existe um bocado de ouro aqui no Brasil. Também vale a pena lembrar, para termos uma percepção boa da quantidade de ouro, e só estamos falando do ouro, aqui no Brasil, esta cronologia que nós já mostramos, retirada do Mundo de Cronos, que é um site do canal Daniel Simões, criado por nós, que está aqui anunciado aqui no Mundo de Cronos, e nós podemos ver que existiu todo um movimento, que eu não vou ler agora, porque eu já li noutros momentos. Existiu uma corrida de ouro aqui no Brasil, que foi a primeira dos tempos modernos, e que a Inglaterra roubou imenso ouro aqui do Brasil, tanto ouro que criou um cofre no Banco de Inglaterra só para receber o ouro vindo aqui do Brasil. Imaginem a quantidade de ouro que nós estamos falando. Não dá nem para imaginar, acho que nós nunca iremos saber a quantidade de ouro que foi roubado aqui no Brasil nesta corrida. Depois ainda teve o Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, que fez com que Portugal, devido à decadência militar e governativa onde estava inserido na altura, foi enganado
neste acordo, neste tratado, e acabou por ficar devendo imenso à Inglaterra e teve que se subjugar a pagar com ouro também vindo aqui do Brasil. Então mais ouro ainda. Então o Brasil tem ouro que nunca mais acaba, que está sendo roubado desde o início do século XVIII. Então nós já temos mais de 200 anos de ouro sendo roubado aqui no Brasil e parece que isto não acaba mais. Qual a quantidade de ouro que existe aqui? É preciso lembrar que a maior parte da Amazónia ainda está de pé. E qual será a quantidade de minério que está por baixo daquele solo? Em vários níveis, não é só de ouro. Tem ferro, tem alumínio, tem nióbio, tem um bocado de coisas. Então o Brasil é muito rico, mas assim, é o país mais rico do mundo, mas assim, de longe, distante do segundo lugar, que eu nem sei quem será. Mas o Brasil é, certamente, o país mais rico do mundo. Não tem nenhum país do mundo que a gente vá pesquisar que forneça tanta quantidade e qualidade de minério para fora. Ora, a maior parte deste minério ele não fica aqui no Brasil. São transnacionais que vêm aqui, simplesmente roubam, saqueiam, é para isso que as leis estão sendo feitas e levam de trem até aos portos e os barcos depois levam esse minério todo para fora. Também nós vimos em artigos no blog que existe o sistema SAGA, que é o sistema aquífero Grande Guarani, Grande Amazónia, que tem água para 250 anos para todo o planeta. Ora, não é só em minério que o Brasil é rico, é também em água, que pode ser considerada hoje uma commodity por muita gente. Então nós vemos que na 116ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, teve presente este senhor que está aqui, que é o professor Francisco de Assis Matos de Abreu, professor da Universidade Federal do Pará, onde ele teve demonstrando isto mesmo, que o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazónia, possui água suficiente, isto com medida feita apenas até 500 metros de profundidade, para sustentar o planeta todo com água por 250 anos. É muita água. Saíram alguns mapas, foram registrados alguns mapas no OEL, na BBC e em vários portais mostrando esse aquífero. Então nós vemos que o Brasil é muito grande e eles abrangem isto aqui. É o sistema aquífero Guarani junto com o sistema aquífero Grande Amazónia, aqui em cima. Então este aqui é o sistema aquífero Grande Amazónia, mas ainda existe o sistema aquífero Guarani aqui embaixo. Quer dizer, afinal, qual a quantidade de água que existe aqui, né? É muita água. Então, o sistema aquífero Grande Amazónia, ele juntou dois aquíferos, que agora é o sistema que eu agora não me estou lembrando, talvez nós vejamos aqui, ou então se não vir, vocês podem vir nestes artigos aqui no canal Daniel Simões, que está lá tudo bem explicadinho. Aqui, seca no Brasil e a exportação de 112 trilhões de litros de água virtual por ano. Então, quer dizer, imagine a quantidade de água que existe aqui. O que é água virtual? É a quantidade de água associada a cada produto. Por exemplo, uma garrafa. Quanto é que é gasto em água para produzir uma garrafa? Para produzir 1 litro de Coca-Cola, quanta água é que é necessário para produzir 1 litro de Coca-Cola? Então, isto é água virtual. Os produtos que são exportados para fora do Brasil, claro, exportação é para fora do Brasil, são equiparados a 112 trilhões de litros de água virtual por ano. É muita água que o Brasil tem. Então, o Brasil é o país mais rico do mundo. Botem isso na vossa cabeça. Entretanto, nós não compreendemos estas notícias assim, como esta também, o artigo que nós fizemos no canal Daniel Simões, que existe uma seca imensa no Brasil e vemos que existe uma exploração de água por parte de empresas internacionais. Nós vimos que há muito tempo, há vários governos para trás, há décadas para trás aqui no Brasil, que não são apresentados quaisquer projetos que realmente queiram acabar com a seca aqui. Porque se existem estes aquíferos com este tamanho todo, com tanta água, porque é que o investimento que é feito aqui para soluções hídricas são apenas paliativos? Será que interessa aos governos deixar as pessoas com carência de água?
porque isto que está aqui dá para alimentar o planeta por 250 anos. E não é por falta de tecnologia ou infraestruturas, não. O Brasil, apesar de estar proibido de se desenvolver tecnologicamente, porque senão ele tornar-se-ia uma grande potência e não uma nação subjugada às grandes potências do hemisfério norte, apesar disso as tecnologias existem aqui suficientes para poder resgatar essa água. Mas talvez o Brasil não tenha permissão dessas corporações, dessas transnacionais, para ter tanta água, porque senão seria a independência do país a muitos níveis. Ora, então nós não conseguimos entender quando surgem notícias como esta nas Nações Unidas a dizer que até 2030 o planeta pode enfrentar um déficit de água de até 40%, ou seja, ter 40% menos de água. Como assim? Então, e esta notícia que está aqui, que o Brasil tem água potável para alimentar o planeta por 250 anos? Aí a própria ONU entra em contradição consigo própria quando diz que o objetivo 6 da Agenda 2030 é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todas e todos. Como? Se ele está dizendo que vai haver um déficit de água de 40%. Das duas, uma. Ou ele sabe que existe tanta água assim e sabe que vai ser possível disponibilizar água para toda a gente, ou então eles querem manter as pessoas achando que existe menos água e que a solução é reduzir a população. E então aí passaria a haver água para toda a gente com menos de 40% de água no planeta. Ora, nós precisamos trazer estas notícias à luz do dia para ser conhecida. Este trabalho do professor Francisco de Assis Matos de Abreu sobre a quantidade de água que existe na Amazónia é um trabalho essencial para nós conhecermos. Precisa ser amplamente divulgado. Diversas vezes eu já falei sobre isto. Mas porquê é escondido isto também? Existe, por exemplo, uma das indústrias que mais gastam água é a indústria mineira. A indústria mineira, para quem não sabe, eu vou explicar assim de uma forma bem básica. Digamos que quando se tira o minério da terra, ele não vem o minério só, vem misturado com um monte de terra. Então aquilo precisa ser lavado. A terra precisa ser lavada do minério e depois ainda passa por uma série de processos onde recebe ácidos com um certo grau de acidez para queimar os resíduos que estão agarrados e passa por todo um processo de purificação onde no final sai água muito suja e água muito contaminada. Para fazer todo este processo é preciso muita água. Por isso é que existem barragens aí no Brasil, algumas delas em risco de rebentarem, como algumas já rebentaram, que elas simplesmente são o armazenamento desta água suja. E é muita água suja. Só para terem uma ideia, quando nós pegamos em água suja, na quantidade que está ali nessas barragens, e pegamos e criamos 1 metro cúbico de água, dessa lama, que já não é água, é lama. 1 metro cúbico é um cubo, com 1 metro de altura, para 1 metro de largura, para 1 metro de comprimento. Se nós colocarmos os cubos uns em cima dos outros, a quantidade de lama tóxica que existe nessas barragens, algumas delas dá para ir e vir ao sol algumas vezes, só para terem ideia. Então a quantidade que existe aqui no Brasil é assim absurda, a nível de quantidades tóxicas. E o que nós vemos é que existe uma ligação direta dos militares e do governo ligada a todas estas empresas de mineração. Nós estamos aqui mais focados na parte da mineração para nós entendermos como é que o Brasil é o país mais rico do mundo. Um artigo que nós lançámos no dia 3 de outubro de 2019 foi este: General António Florencio da Silva, ligado ao comando da Amazónia, é vice-presidente da Jupiter Gold Corp, incorporada em paraíso fiscal. Vocês procurem no blog, o endereço está aqui, canaldanielsimões.blogspot.com, coloquem lá palavras-chave no motor de busca que facilmente encontram estes artigos. Então nós nesse artigo nós vimos que existem 6 projetos distintos só para esta empresa, Jupiter Gold Corp, só uma que nós estamos examinando aqui como exemplo. Então ela tem 6 projetos distintos: Paracatu, Crixás, Serrita, Apuí, Itabira e Diamantina. Quando nós no site somamos a quantidade de metros quadrados explorados por esta indústria mineira, nós descobrimos que eles têm cerca de 97.958 acres explorados. Isto representa 396.421.920 metros quadrados, considerando que um acre é
equivalente a 4,046 metros quadrados. Então, esta quantidade de acres explorados pela Jupiter Gold Corp, 97.958 acres, correspondente a 396.421.920 metros quadrados, isto corresponde nada mais, nada menos do que 120.426.259 campos de futebol. Dá para ter uma ideia, de imaginar o tamanho de terreno explorado, destruído, um impacto ambiental gigantesco que uma única empresa está criando com estes 6 projetos, e é uma única empresa. Nós, assim, é preciso ver o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande. Então nós temos aqui o general Florencio ligado ao Comando Militar da Amazónia. Eu trouxe o print desse artigo que nós lançámos no canal Daniel Simões, mostrando que existe uma notícia dentro do Comando Militar da Amazónia, onde ele participa das atividades. E lembrando que aqui, como nós podemos ver, o general António Hamilton Martins Mourão, ele é o presidente do Conselho Nacional da Amazónia. O Conselho Nacional da Amazónia, ele está sendo, isto foi uma portaria número 46, 16 de abril de 2020, então o que nós vemos é que existe aqui toda uma segurança em relação a todos estes trajetos que existem de captação mineira de minérios, transporte dos minérios até aos portos e levar os minérios para fora. Então, nós estamos vendo que existe aqui toda uma ação coordenada com os militares, com a indústria mineira e alguns militares acionistas das empresas mineiras, e o saqueamento está sendo imenso. É muita gente. O Brasil é o país mais rico do mundo. Isto ainda tem aqui a riqueza para ser muito roubada. É isto que o brasileiro precisa abrir o olho, tomar consciência. O verdadeiro brasileiro, aquele que pátria amada se refere. Porque a pátria amada que o hino brasileiro canta, está se referindo a quem? Àqueles que amam o Brasil. Então esta riqueza toda, ela deve ser usada para o bem da nação. Ora, o que nós estivemos vendo, através de um levantamento feito em 2013 pela professora Fátima Pinelo, é que existiam, em 2013, 335 mineradoras ativas no Brasil. 335 mineradoras ativas no Brasil. Ora, se nós aqui vimos que apenas esta mineradora ela tem mais de 160 milhões de campos de futebol sendo explorados, agora imagina o que é isto. É muita riqueza. É isto que o brasileiro precisa tomar consciência, que o Brasil é o país mais rico do mundo. Se o brasileiro tomar consciência disto, não haverá mais miséria aqui. Não tem razão para haver miséria no Brasil. Meus amigos, eu espero que vocês estejam sentindo utilidade, benefícios em todas estas curtas que nós estamos vindo a fazer e nos trabalhos. E muita luz para todos!